Acho que o maior cuidado da esteroscopia cirúrgica é a absorção maciça daquele líquido, mas como o momento é mais da esteroscopia diagnóstica, isso também não tem risco, o risco é muito pequeno numa esteroscopia diagnóstica, mas numa cirúrgica que a gente usa muito líquido para poder distender o útero. Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora? Eu sou a doutora Carol Cursi, especialista em medicina reprodutiva e tô trazendo em todos os nossos episódios aqui do Pod uma especialista para falar pra gente sobre o mundo das tentantes, todos os exames, como é que são os tratamentos. E eu consegui, senhoras e senhores, trazê-la novamente aqui, porque surgiram muitas dúvidas de um assunto que ela é especialista. Então, com vocês, que rufem os tambores, doutora Bianca Bernardo. Tudo bem, Bi? Tudo bem, Carol. Fiquei tão feliz que você topou vir aqui de novo falar com a gente. Adorei. Ai, gente, ela falou agora que ela quer descobrir. Ó, tem mais um podcast para sair por aí, hein, produção? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre esteroscopia diagnóstica. O que é esse exame? Quando que eu faço? Porque nós, tentantes, a gente vai acabar se deparando com esse exame e gera muita confusão. Certo, doutora Bi? Certo. Então, conta pra mim. O que é esteroscopia diagnóstica? Que exame que é esse? Tá. Bom, a esteroscopia ela é um exame de endoscopia. Tá? Então, como todo exame de endoscopia, ele vai usar uma câmera de vídeo, que a gente vai fazer a introdução pelo canal vaginal, vai adentrar o colo do útero, então até o canal que fica dentro do colo do útero, e conseguir visualizar não só esse canal, como também a cavidade uterina, que é onde o bebê vai implantar. Então é para poder avaliar o local onde o bebê vai implantar quando a gente vai fazer uma esteroscopia pensando, né, no tratamento da infertilidade. É claro que a esteroscopia tem diversas outras indicações, mas uma esteroscopia diagnóstica numa paciente, numa paciente que está, né, se preparando aí para um tratamento de fertilização in vitro, uma transferência embrionária, ele tem essa indicação, que é avaliar o endométrio, que é a cavidade que recobre o útero por dentro, ou qualquer patologia que possa prejudicar essa cavidade, ou obstruir de alguma forma esse canal, tanto do colo do útero, ou da cavidade uterina, ou até dos ósteos ali que levam para a trompa. Tá. Né? Então, esteroscopia diagnóstica é um exame que a gente vai fazer para avaliar o forninho onde o bebê vai ficar. Exatamente. É isso. É isso. E esse exame é um exame que é feito em laboratório, é um exame que é feito em hospital internada. Como que o exame é feito? Bom, a esteroscopia diagnóstica, né? Então, é um exame ambulatorial, tá? Porque existe a esteroscopia cirúrgica, que tem muita confusão, né, entre esteroscopia diagnóstica e cirúrgica. Que a cirúrgica necessariamente vai ter que ser feita em hospital, porque é para poder fazer uma cirurgia minimamente invasiva, mas precisa estar no ambiente hospitalar. Mas a esteroscopia diagnóstica, que tem como finalidade só fazer o diagnóstico, no máximo tirar um fragmento ali de endométrio para mandar para análise, né, a biópsia de endométrio, ela é um procedimento, como eu disse, ambulatorial e que pode ser feito em ambiente do laboratório, com ou sem anestesia, e também pode eventualmente ser feito no hospital. Né? Certo. Mas é um procedimento mais simples, né? E que não necessariamente requer uma anestesia, mas ela pode ser dada caso o paciente queira. A esteroscopia diagnóstica, que a gente está no foco aqui, é recomendado para todas as tentantes? Eu sou tentante, minha médica não pediu. Você é tentante, sua médica pediu. É um exame obrigatório? Como é que é? Não, ele não é obrigatório. Então, ele só é obrigatório se existe uma dúvida, né? Se existe alguma indicação para avaliar essa cavidade. Tá, né? Então, não é porque eu tô lá tentando há X anos que todo mundo tem que fazer. Não. Tá. Ela é um exame que muitas vezes é pedido,
né, antes de transferir embrião, mas normalmente porque as doenças que levam à infertilidade acabam também comprometendo o endométrio, mas tem algumas pacientes que não precisam do exame. Certo. Então, não deve ser feito, porque é mais um exame, é mais um gasto, né? Exato, e a gente tem que tentar fazer cada vez menos gasto, porque Sim. o tratamento é E não é só complicado. gasto financeiro, né? Emocional também, né? também. Porque até você fazer tudo Sai mais... resultado, é invasivo, se a paciente não fez com anestesia, vai ter o desconforto. Essa que era a próxima pergunta. Tá bom. Histeroscopia diagnóstica dói para fazer? Dá um certo desconforto, não posso mentir, né? Ai, gente, eu sofri muito na minha. Mas você fez sem anestesia? Eu fiz. Aí, como é que eu agora oriento as minhas pacientes? Olha, então precisa fazer esse exame aí em laboratório, vai fazer. É assim, como quem não quer nada, leva um Buscopan na bolsa e a hora que você chegar no laboratório, até fazer o papel, toma o seu Buscopan e vai pro exame. Mas eu sofri. A Eu gente sofri. até manda, dá como orientação tomar Buscopan. Eu sofri. Eu sei que o laboratório acaba não orientando, né? Mas eu, como médica, agora eu mudei essa questão, porque eu sofri bastante. Mas a paciente pode, né? Dependendo do laboratório, tem a opção de você pedir uma analgesia, né? Você pedir uma sedação, na verdade, né? Você não precisa fazer uma anestesia. É uma anestesia que é semelhante a uma endoscopia digestiva, uma colonoscopia. É algo simples que já ajuda bastante a aliviar esse desconforto. Mas ele pode ser... É claro que depende do limiar de dor de cada mulher. Tem mulher que sente menos, mas ele não é um exame confortável. Tá. Né? Histeroscopia pode sangrar depois? Pode. Por diversos motivos. Desde... Porque a gente está adentrando ali o útero, vai mexer ali no endométrio e ele é vascularizado, né? Ou até a própria entrada ali no canal endocervical. Às vezes a gente precisa pinçar o colo do útero com uma pincinha que vai ter um dentinho e pegar algum vasinho ali, pode dar uma sangrada. E principalmente quando a gente vai fazer a biópsia, né? Quando você vai tirar um fragmento ali, vai ter um pequeno sangramento. Mas na histeroscopia diagnóstica, esse sangramento é pequeno. E por pouco tempo. Tá. Por no máximo ali 48 horas, 72 horas. Mais do que isso, não. Na cirúrgica, aí já é outra coisa, porque depende do que vai ser encontrado e depende do tamanho da cirurgia, depende, né, de diversos aí fatores. Pode chegar até um sangramento mais prolongado. Mas, em geral, na histeroscopia diagnóstica, esse sangramento não ultrapassa 48, 72 horas. Assim, no máximo, um sangramento... É até menos, normalmente, Tá. né? Mas... E pequeno volume. Qual é a diferença de histeroscopia diagnóstica e histerossalpingografia, que são os dois exames que elas morrem de medo de fazer? A semelhança é que os dois dão desconforto e os dois... Acho que é uma coisa que tem de igual. Os E dois os são dois os difíceis. pacientes têm medo, né? Porque olha no Google e acha e não quer fazer, quer fugir, Não quer fugir, de qualquer quer fugir. jeito. Mas a histeroscopia, como eu disse, é um exame de endoscopia. Então a gente vai olhar mesmo lá dentro do útero. A gente vai entrar com A câmera olha lá dentro. e vai conseguir olhar, vai conseguir ver se tem alguma irregularidade, se tem alguma aderência, se tem mioma, pólipo. A histerossalpingografia é um exame de raio-x, que a gente vai colocar um contraste dentro do útero e a gente vai acompanhar o caminho desse contraste com radiografias seriadas. Então, você vai ter uma avaliação indireta, né? Você vai ver alguma falha de enchimento desse contraste. Não é um exame que você vai olhar São a coisas cavidade. diferentes, são olhares diferentes, Sim. né? Não é nem que um é melhor do que o outro. são- Um tem uma finalidade diferente. Porque, por exemplo, a histeroscopia não consegue ver trompa. Exato. A gente consegue, no máximo, desconfiar se existe uma permeabilidade daquela trompa ou não, porque a gente ainda vê as bolinhas de água, né? Na verdade, líquido, não é água, né? É um líquido, a gente faz isso geralmente com soro fisiológico. A gente vai ver aquelas bolinhas entrando na trompa, mas a gente não consegue avaliar se ela
tá dilatada, se tem alguma obstrução, se ela tá levantada, não tá, enfim, ou até se ela tá pérvia de fato ou não, que consegue ver na esterossalpingografia. São exames totalmente diferentes. E a esterossalpingografia, para você que está chegando agora e maratonando a gente do Pode Isso, doutora, eu trouxe a doutora Cássia. Foi a Cássia. A Cássia, que falou muito legal, explicou bastante, trouxe imagem da esteroscopia, então eu convido você a clicar aqui na relação dos nossos vídeos. Tem sim um podcast inteiro falando sobre esterossalpingografia. Nossa, eu podia ter trazido uma imagem de esteroscopia. Pode me mandar, eu ponho, né? Eu providencio na edição. Pode me mandar, pode me mandar. Esteroscopia diagnóstica é a mesma coisa que esteroscopia cirúrgica? Não, já falei, né? Eu adoro dar spoiler. É, né? ela acelera, gente. Eu não consigo fazer o ping-pong. Mas Bom, explica. Não é igual, são diferentes, né? Que nem como o próprio nome diz, né? Uma é a esteroscopia diagnóstica. Para quê? Para ter a finalidade é diagnóstica, é identificar um problema. A cirúrgica não, é corrigir aquele problema que já foi identificado com uma esterodiagnóstica ou com algum outro exame de imagem que você tem certeza ali, uma ressonância, viu um mioma, você vai tratar esse mioma. Tá. Então, são exames diferentes, né? Então, um é cirúrgico, o outro é só finalidade diagnóstica. Você consegue fazer em ambiente ambulatorial, né, em laboratório, o outro não necessariamente você precisa ir para o centro cirúrgico. Um não demanda anestesia necessariamente, o outro precisa de uma anestesia. E os equipamentos são um pouco diferentes, porque a gente precisa colocar pinças dentro, né? Tá. Dentro daquele elemento de trabalho da esteroscopia cirúrgica para a gente conseguir fazer o tratamento cirúrgico, né? Tá. Quais as contraindicações de uma esteroscopia? A contraindicação é... Se a paciente está com sangramento excessivo, né, que aí a gente não consegue visualizar, né? Tá. Se tiver um sangramento leve, ainda dá, porque a gente lava a cavidade. Se tem risco dessa paciente estar com algum processo infeccioso, uma doença inflamatória pélvica, porque você pode disseminar essa infecção. Se a paciente tem uma atrofia do canal endocervical tão severa que a gente não consegue adentrar, na verdade é uma limitação, mas não é nem tanto uma contraindicação, mas a gente não consegue adentrar com o elemento de trabalho e não consegue chegar ali dentro da cavidade. São basicamente essas. Tem uma que eu achei interessante que elas colocam, eu tenho útero retrovertido e minha médica pediu esteroscopia diagnóstica. Pode ou não pode fazer? Pode. Claro que pode. A gente está olhando, né, o caminho. Diferente de qualquer outro procedimento que você vai às cegas, não. Quando a gente está entrando, é uma endoscopia. Você está olhando o caminho. Então, você consegue chegar no caminho certo. Não vamos perfurar o útero. Que eu acho que seria uma preocupação, né? Só por causa disso. Não é possível, sim, útero retrovertido. E quais são as complicações de uma esteroscopia diagnóstica? Bom, infecção, que nem eu falei, sangramento, as complicações anestésicas, mas que são raras. Aliás, a perfuração também é rara e geralmente, para não assustar as pacientes... Pelo amor de Deus, sem sustos. Normalmente, quando existe uma perfuração, não tem nenhum problema. A gente só interrompe o procedimento, tá? E não precisa de nenhum outro recurso, porque essa perfuração, ela cura espontaneamente, ela fecha sozinha. Porque, na verdade, você não perfura, você acaba divulsionando as fibras, né? Então, depois isso volta quando a gente tira o aparelho e não costuma ter nenhuma grande complicação. Infecção também é raríssima. Eu nunca tive uma infecção pós-esteroscopia. Nem sangramento excessivo, mas é descrito, né? Eu acho que o maior cuidado da esteroscopia cirúrgica é a absorção maciça daquele líquido. Mas como o momento é mais da esteroscopia diagnóstica, isso também não tem risco. O risco é muito pequeno numa esteroscopia diagnóstica. Mas numa cirúrgica que a gente usa muito líquido para poder distender o útero, se essa paciente for susceptível ou se o procedimento demora muito ou precisa de... a gente precisa, vai num mioma, por exemplo...
cavar muito ali aquele útero e aí expõe muitos vasos, às vezes a gente tem uma absorção grande daquele líquido, a gente chama de overload isso, e aí essa grande quantidade de líquido que cai para a corrente sanguínea pode causar uma complicação maior, alguns edemas, né? Então... Entendi. A complicação é mais a cirúrgica, né? Pelo que você está explicando para todas nós. A diagnóstica é mais, acho que talvez a perfuração, falso trajeto, mas mesmo assim é muito difícil, porque a gente usa uma ótica bem fininha de 3 milímetros, até para poder dar menos dor. Então é difícil a gente não conseguir chegar ali. Acho que quem tem mais experiência não acaba não tendo quase. A descrição de perfuração, eu fui até levantar isso pro podcast. Olha, gente, tá fazendo a lição de casa. É um a cada, que tem descrito em literatura, é um a cada 1000 Nossa, exames. é muito baixo. É, baixo. Qual o preparo para fazer esse exame? Se tiver anestesia, precisa fazer o jejum, né? E aí também não usar algumas medicações que não podem para anestesia, por exemplo. Principalmente o Ozempic da vida, né? Que tá todo mundo aí tomando a torta direita e já acha que não é remédio, tem que avisar. Aviso. Eu costumo pedir para paciente não ter relação sexual nos 3 dias anteriores, porque eu tenho um pouco de medo de infecções, né? Enfim, mas isso é uma recomendação pessoal. E o preparo é basicamente esse, não estar menstruada e, de preferência, né, na primeira fase do ciclo, para poder a paciente também não estar grávida, né, no exame. Seguir a orientação, né? Se o médico te pediu naquele período, faça naquele período. Apesar que, assim, isso é uma pergunta também, não sei se está no... Tá? Qual que você vai dar spoiler? Qual que é a melhor fase para fazer o exame? Então vamos deixar para pergunta. Não, pode contar. Ela já vai contar a melhor fase para fazer. Bom, então a melhor fase é quando o endométrio tá fino. Tá. Né? Então, depois da menstruação, então mais ou menos no 6º, 7º dia do ciclo, até o período pré-ovulatório, 14º, 15º dia do ciclo. Porque aí o endométrio tá fino e a gente consegue identificar melhor as patologias endometriais. Né, ou aquelas patologias, aquelas doenças que distorcem a cavidade uterina. Mas essa não é uma verdade absoluta, porque para as pacientes tentantes... Nós, no caso... Né, para as tentantes, e isso não é um consenso, tá? Certo. Porque tem médico que pede na primeira fase do ciclo, mas... Eu, Bianca e alguns outros médicos, nós preferimos fazer em segunda fase do ciclo por um motivo assim, muito simples. A gente vai avaliar esse endométrio justamente no período em que o embrião vai implantar. Exatamente. Né? E até para você identificar algumas características anatomopatológicas associadas a processo inflamatório, painel imunistoquímico, as tal endometrites. Né? Então, assim, para isso é melhor depois que a mulher passou pela exposição de estrógeno e depois de progesterona, que isso só vai acontecer na segunda fase do ciclo. Então, geralmente, para as tentantes, alguns médicos, tá? Porque não é um consenso isso, mas a patologista que gosta de fazer a nossa análise, ela prefere que seja feita na segunda fase do ciclo. Então, assim, em via de regra, primeira fase para quem quer avaliar doenças, patologias endometriais. Miomas, pólipos, espessamentos. Exato. E segunda fase, com essas ressalvas, para quem está tentante. Então, na nossa jornada, pode ser que eu me depare com esse exame. Então, pelo que você me explicou de todo o exame... Pode ser que a gente, como paciente, pode ser solicitado esse exame, pode ser que não, sim, porque não é uma regra para todas as pacientes. É um exame que é feito, na grande maioria, em laboratório, né, em ambiente ambulatorial, mas elas podem pedir com sedação, sim, não tem problema. Eu faço em laboratório e no laboratório que eu faço, pode pedir. oferecida anestesia. Pode. Não vai ter um preparo tão rigoroso, é só questão de uma orientação de 2, 3 dias sem ter relação, para evitar qualquer infecção, assim que seria o melhor. Se não tiver concorrimento, se não tiver concorrimento. Sangramento. E aí é um exame que é tranquilo de fazer. Não precisa ter medo para fazer esse exame, é isso? Não precisa ter medo. E se tiver com medo do desconforto, peça anestesia. Pronto. E não vai mudar o resultado? Não, nenhum.
Olha, gente, hoje foi um show essa aula sobre histeroscopia diagnóstica. Pra gente fechar, qual a importância desse exame para nós agora tentantes? Olha, eu sou suspeita para falar, porque como eu faço histeroscopia, eu acho que é um exame incrível, porque você consegue identificar, às vezes, doenças que você nem suspeitava com outros exames, e aí você consegue ver direitinho ali a passagem, né, onde o espermatozoide iria entrar ali no canal, na cavidade uterina, ou até quando a gente vai fazer um tratamento de alta complexidade, então vai fazer uma transferência embrionária, onde a gente vai passar ali com catéter de transferência. Então você vai ver se consegue mensurar se vai ser uma transferência fácil, uma transferência difícil, se tem uma sinéquia, se tem uma dobrinha ali, se tem... Eu nos meus laudos, eu descrevo isso. Se o canal é tortuoso, se não é, se tem... porque eu quero dar dica, porque como eu faço reprodução humana, poxa vida, eu ia querer que alguém me desse uma dica. Com toda certeza. Né? E falasse assim, olha, cuidado que ali tem um degrau, vai ser difícil essa transferência, é melhor de repente pensar em dar uma dilatadinha antes, fazer uma prova de transferência antes. Então, eu tô indo do canal pro útero, tá? Mas então eu acho que assim, consegue mostrar pra gente, então, desde o canal endocervical até como que é esse revestimento uterino, como é que é esse endométrio, e ter a possibilidade da gente tirar uma amostra desse endométrio para estudar, para poder saber se existe alguma coisa a mais que a gente possa melhorar a taxa de gravidez da paciente. Então, tratar um possível processo inflamatório, se a gente identifica ali na imunistoquímica, de repente, marcadores de adenomiose, que eu vi que você estava falando de adenomiose antes. A gente tava. E de repente fazer um bloqueio, enfim. Então você consegue, muitas vezes, com esse exame, identificar um mioma que não foi visto numa ressonância, um mioma pequeno que está baulando ali a cavidade, uma aderência que pode prejudicar a taxa de gravidez. Então, é um exame super importante. Claro, mais uma vez, que não precisa ser feito por 100% das pacientes, mas ele bem indicado, contribui muito, né, no resultado e, enfim... Não tenho medo, né? Não. Eu acho que só vai ajudar, né? Quero te agradecer. Você veio de novo, senhoras e senhores. Para quem não, imagina, para quem não acompanhou, a doutora Bianca Bernardo falou aqui pra gente tudo sobre mioma, num podcast muito legal. Convido vocês a assistirem, maratonarem o podcast, que tá bem legal, o nosso Pode Isso. Doutora, obrigada, Bi. Carol. Ela veio aqui, gente, assim, ela ficou muito interessada nesse projeto, porque afinal de contas a gente está querendo ajudar você aí que está seguindo a gente, está na nossa jornada de tentar engravidar, e eu acho isso muito bacana. Então, vou deixar aqui no vídeo o contato da doutora Bianca, o Insta dela. Se você não teve a sua dúvida esclarecida, vai fazer histeroscopia e tá com medo, comenta aqui embaixo. Eu fiz minha histeroscopia com a doutora Bianca, deu tudo bem, porque ela faz então, aqui em São Paulo. Pacientes, hein? Ela já tá pedindo. Comenta aqui se você já fez a sua histeroscopia. Quero agradecer mais uma vez vocês que acompanharam a gente e ficaram até o final desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.